já disse o significado dela, e ele ainda pergunta para os discípulos: vocês entenderam? Eles falaram que sim. Porém, há um tempo prometido nessa parábola, porque ela me chama a atenção sobre um ponto específico, mas esses dias meditando nela mais profundamente, nós podemos aprender muitas coisas com relação a ela. Então vamos lá. Em primeiro lugar, onde essa parábola foi dita? Em que lugar Jesus estava? Isso interfere em alguma coisa? O lugar que Jesus estava? O lugar que você prega? O Geraldo vai pregar lá do lado de fora, do lado da manilha, da mesma maneira que vai pregar aqui dentro? Da mesma maneira que vai pregar no círculo da sua família? Então, o lugar que Jesus pregou vai trazer algum significado. E para quem Jesus pregou essa parábola? Vamos lá. Esse é o território de Israel atual. Essa parte amarela é o território de Israel, para quem não sabe. Na época de Jesus, hoje já não está mais assim. Na época de Jesus existia a Judeia, a Galileia lá em cima e Samaria no meio. Onde Jesus estava quando ele pregou esta parábola? Ele estava lá em cima, na Galileia. Na verdade, o ministério de Jesus, a maior parte dos anos que Jesus passou na terra, ele passou lá em cima na Galileia. E a Galileia é chamada por um nome: Galileia dos Gentios. Não é isso? Todo mundo já ouviu falar nisso? Galileia dos Gentios. Ali é onde Jesus mais curou, ali é onde Jesus curou desde pequeno. Nazaré é na Galileia, enfim, tem um significado aí para nós. É na Galileia que Jesus vai pregar a parábola do semeador, do trigo e do joio, grão de mostarda, a do fermento, tesouro escondido, o negociador de pérolas, a rede e o escriba entendido. Além de outras parábolas, tá? Essas só são algumas. Essas 8 estão todas em Mateus 13. A gente só pegou uma, que é a da rede. Mas todas essas 8, ele está na Galileia. As 4 primeiras, ele está na beira do mar da Galileia. E essas 4 últimas dentro de uma casa. Então, quando Jesus falou essa parábola da rede, ele estava dentro de uma casa. Ele não estava falando para qualquer pessoa. Ele não estava falando para todo mundo. Embora ele estivesse no território de gentios, ele estava junto com seus discípulos e mais um grupo de pessoas dentro da sua casa, um grupo seleto. Agora, na Judéia, lá embaixo, onde tem Jerusalém, onde tem Belém e outros lugares mais, onde tem perto da faixa de Gaza, Jesus pregou essas parábolas: figueira, o bom e o mau servo, as 10 virgens, os talentos, as ovelhas e cabras, cabritos. Então ele estava diante de judeus, diante das autoridades judaicas. Já tem outros significados. Então Jesus estava em que lugar? Galileia. Galileia 2, gentios. Ele estava pregando para os seus discípulos que eram judeus, mas também para pessoas que não faziam parte daquele povo, não eram considerados como povo de Deus. E Jesus ele começa que o reino dos céus é semelhante. Nós acabamos de cantar: ele é grande, o seu amor vai além do céu. Então, não tem como definir Deus. Não tem como trazer, Jesus não tinha como falar: Deus é assim, assado. Ele trouxe parábolas, ele trouxe ilustrações, ele trouxe comparações para que nós pudéssemos entender um pouquinho sobre as ações de Deus, um pouquinho sobre quem é Deus, um pouquinho sobre o que Ele fez, faz e vai fazer. O reino dos céus, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino do céu é uma rede. Isso, Jesus comparou o reino do céu
e que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, puxam para a praia e, aceitando-se, apanham para os cestos dos bons e os ruins, porém, lançam fora. Ok. Vamos lá meditar no que é o reino dos céus. O reino dos céus é mencionado 31 vezes e só por Mateus. Só Mateus usa esse termo, reino dos céus. Ele fala 31 vezes. Então Mateus gostava desse termo. Mateus ficou atento das vezes que Jesus falou esse termo e colocou lá e registrou no Evangelho que ele escreveu. Além do termo reino dos céus, no grego, reino é essa palavrinha aqui em grega, basileia. E o que ela significa? O reino não é só um território. Digamos que existisse um rei sobre Vila Kennedy. Adianta um rei reinar sobre a Vila Kennedy se ela não mora ninguém? Se não tem ninguém aqui? Então, além de ter um território, tem que ter pessoas. E além de ter pessoas, essas pessoas têm que aceitar esse rei. Se essas pessoas não aceitam o reinado, se esse rei não tem autoridade, esse reino é dele? Sim ou não? Então eu preciso de um rei que tem autoridade, eu preciso de um território e eu preciso de pessoas dentro desse território. Eu posso reinar, eu posso ter uma autoridade sem ter um território. Eu posso influenciar pessoas, eu posso ser um líder de pessoas, sem ter de várias nações diferentes, de vários lugares diferentes. Eu posso? Sim ou não? Por essa palavra eu posso. Eu não preciso ter um reino, ter um território. Eu posso ter um reino só com pessoas. E Mateus ele cita só a palavrinha reino, mas algumas vezes. Reino de Deus, reino do Pai, reino do Filho do Homem, reino de Jesus e a palavra sozinha reino. Não dá para a gente ler todas essas referências. Por isso que vocês receberam esse programa aí para depois ler uma por uma e falar, comprovar para ver se o Rodolfo mentiu. Vamos ver se realmente a palavra reino tem 50 vezes no livro de Mateus. Essa palavra, então, ela é significativa. No Evangelho, segundo escreveu Lucas e o Marcos, eles não usam o termo reino dos céus. Eles usam o termo reino de Deus. Reino dos céus, reino de Deus. É a mesma coisa? Existem pessoas que afirmam que não são a mesma coisa, mas só que são a mesma coisa. A gente pegou dois exemplos. A gente tem aqui o mesmo assunto sendo falado em Mateus e o mesmo assunto sendo falado em Marcos. Olha só o que diz Mateus. Alguém consegue ler? Pode ler? O que diz Mateus 13, 31? Quem pode ler? Então. Outra parábola mostrou dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Então, em Mateus, Jesus comparou o grão de mostarda ao reino dos céus. Em Marcos, ele dizia: a quem é semelhante do reino de Deus? Ou por que parábola o representaremos? É como o grão, enquanto na terra é menor que todas as sementes que é na terra. E ele completa depois. Então, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Então, logicamente, o reino dos céus é a mesma coisa que o reino de Deus. Junta tudo num bolo só, a mesma coisa. E temos outro exemplo. Jesus falou: e ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Em Marcos vai se repetir a mesma coisa. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas
Imagina que a Lídia contasse o episódio que aconteceu com ela hoje. E a Roberta também contasse o episódio que aconteceu com ela. As duas usariam as mesmas palavras? As duas lembrariam de todos os detalhes. Então, cada uma está falando a verdade, mas usaram palavras diferentes, que significam a mesma coisa. Nem a Lídia nem a Roberta vai mentir, vão contar o que aconteceu, porém, podem usar palavras diferentes. O reino dos céus, o reino de Deus é a mesma coisa. Oi? Cada uma sua moda. Exatamente. Por aí. Vamos então entender o que é o reino de Deus, reino dos céus. Jesus falou, nem dirão, eis-o aqui, ou eis-o aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. O reino de Deus não está preso a um local, a uma casa, ou a um bairro, ou, sei lá, Israel. O reino de Deus não está preso a um lugar. Mas Jesus falou, o reino de Deus está entre vocês discípulos. Onde vocês estiverem, está ali o reino de Deus. Se vocês forem trabalhar, o reino de Deus está lá. Se vocês forem para casa, o reino de Deus está lá. Deus não está preso a um território, porque a palavra reino não significa apenas o território, mas significa também as pessoas que se submetem a um reino. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, aonde está o reino de Deus? Ou aonde deveria estar o reino de Deus? De acordo ali com o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Jesus falou, Romanos 14, 17. O reino de Deus, que tem a igreja do reino de Deus, o reino de Deus está ali no endereço XXX. Aonde está o reino de Deus? Aonde deve se encontrar? Eu quero procurar. Onde está Deus reinando? Em Romanos. Dentro de nós. O reino de Deus precisa estar em nós, não é verdade? E não só entre nós, mas dentro de nós. Deus precisa reinar dentro de nós. Então, seja lá o que for que ele vai falar nessa parábola, é algo que precisa acontecer aqui dentro. Não é fora, não é exterior, não é algo que as pessoas podem ver, mas é algo que está acontecendo dentro da vida do Michel, dentro da vida do Beto. É algo que está acontecendo dentro de nós. Continuando, o reino de Deus o reino dos céus é semelhante. Semelhante é igual? Então, semelhante é diferente de igual. O reino dos céus não é uma rede, mas é semelhante. Tem algumas características parecidas. Como se eu for pegar uma rede e querer comparar tudo da rede ao reino dos céus, eu vou encontrar? Não. Alguns detalhes dessa rede têm a ver com o reino dos céus. Cada parábola explica um aspecto do reino dos céus. Cada parábola explica um aspecto do reino de Deus. Na parábola do semeador, eu vou entender uma coisa do reino de Deus. Na parábola do trigo do joio, eu vou entender outro detalhe do reino dos céus. E em cada uma, eu vou pegando uma determinada coisa. Qual o tipo de reino dessa parábola? Foi muito interessante, porque a gente tem a Bíblia em português. A nossa Bíblia está na tradução do português. A não ser que alguém saiba aí o espanhol, tem uma Bíblia em espanhol, português, mas todo mundo aqui tem uma Bíblia em português, amém ou não amém? Amém. Quando a gente vê a Bíblia em português, a gente vê rede. Jesus joga a rede, Pedro jogou a rede, joga a rede para a direita, joga a rede para a esquerda. Quando a gente olha a parábola dessa rede, a gente pensa que é a mesma rede. Só que lá no grego, que é a língua mais perto, mais próxima lá da qual foi escrita,
imaginado uma rede desse tamanho aí, quando a gente está falando dentro do começo de rede? Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Então, vamos provar. Mateus 4, Mateus, 20, Marcos, 21. Lucas e João, os quatro usam esse termo aqui, ó. Que eu não sei falar grego, tá? Igualmente, o reino dos céus o quê? Dictua ou dictuon, para significar qualquer tipo de rede. Então, a maioria das vezes que a gente lê a palavrinha rede, ela é essa rede aí, que pode ser grande, pequena, média. Existe uma outra palavra para rede, muito bonita no grego. Rede de pescar de um modo geral. Que palavra é essa? Deve ser isso aí. Então, essa palavra aparece 2 vezes só na Bíblia, lá em Mateus e Marcos, e ela significa uma rede pequena, uma rede pequenininha, que hoje compara-se com uma tarrafa, uma rede de tamanho pequeno, de forma cônica, com peso nas bordas, que se lança a mão, que se joga a mão. Muito obrigado. E por último, a nossa palavra rede, a palavra no grego lá para a nossa rede dessa parábola é a sargente, alguma coisa desse tipo. O que significa? Olha, ela só aparece essa vez na Bíblia toda. Quando Jesus usou essa palavra, essa parábola, ele apenas essa vez ele usou isso. Então é intrigante. Por que Jesus só usou essa vez essa palavra? Porque essa rede é uma rede grande, daquelas que precisam de vários homens para manuseá-la, como flutuadores de topo e peso. Vamos mostrar algumas figuras. Olha a tarrafa. É mais ou menos assim. É fácil de você joga no rio, virou alguns peixes, jogou, pegou alguns peixes. Olha a rede da nossa parábola. Ela tem flutuadores na ponta de cima, para ela não afundar, e uns pesos embaixo. Para quê? Para todo peixe que estiver por ali passando ficar preso naquela rede. É essa rede que Jesus falou. Então aí já dá para a gente entender mais ou menos que o reino do céu não é comparado a qualquer rede. Jesus quis frisar que é uma rede muito grande, muito extensa. Como essa rede foi lançada? É outra palavrinha grega. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Essa palavra lançada, ela significa a rede. Aí. Lançada ao mar. Lançar sem algo certo. É o lançar porque geralmente quando um atirador de flecha, quando ele lança a sua flecha, ele tem um alvo específico, ele só quer acertar o alvo, nada mais especial. Essa rede, quando ela é lançada, ela não é lançada só para um alvo, ela é lançada e vamos ver o que vai dar. Os pecadores lançam suas redes sem direção, pois não sabem ao certo. Não dá para enxergar. Atiram na expectativa de acertar. Os pecadores lançam suas redes sem direção, pois não sabem certo onde se encontram os peixes. Atiram as. Deixa eu ver. Onde a rede foi lançada? Vocês lembram aí? Ao mar. Horas. Mar. Igualmente no céu é semelhante melhor. Viu? A mesma coisa. A gente tem no território de Israel vários mares. Aqui é Israel hoje, esse amarelo é o Israel de hoje. Aqui, esse azulzinho, esse lugar ali azul, é o mar da Galileia, onde Jesus estava. Esse azul aqui
Já ouviu falar de mar morto, as pessoas boiam, mar salgado? A Bíblia chama de mar salgado. Ou mar sal. E aqui embaixo é um chifrezinho. O mar vermelho tem 2 chifres, né? Então é um chifre do mar vermelho. E aqui do lado, esse azul maior é chamado na Bíblia de Mar Grande. Hoje é chamado de Mar Mediterrâneo. Quando a gente lê os mapas, a gente vê o Mar Mediterrâneo. Qual desses 4 mares Jesus estava falando na parábola? Será que é o Mar da Galileia? Será que é o Mar Grande? Será que é o Mar da Galileia? Será que é o Mar Salgado? Ou será que é o Mar Vermelho? Tem aí versículos que citam cada um dos mares. A palavra para mar ali só é usada nas Escrituras, pelo menos as vezes que eu achei, para o mar Mediterrâneo, para o mar grande. Jesus, ele não fala que essa rede grande foi lançada em qualquer mar. Ele procurou logo o maior mar que eles conheciam, que era o mar Mediterrâneo. E, simbolicamente, já vamos trazer uma representação. O que significa mar na Bíblia? Por que Jesus fez essa comparação? Olha, vamos ver aqui. Disse, as águas onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Lá no Apocalipse, quando fala da palavra mar, o águas está representando o quê? As nações, os povos. Deixa isso aí, se liga aí no mistério. Em Isaías também tem uma comparação das nações com o mar. E Daniel também tem uma comparação dos gentios, dos estrangeiros com o mar. Vocês já viram na Bíblia, virar uma inundação? Muitas vezes a Bíblia usa esse termo, inundação, mas só que não é inundação de água, não é o tsunami. Muitas vezes na Bíblia, quando fala inundação, não é uma profecia para o tsunami, mas são as nações, os estrangeiros, os romanos, ou os assírios, ou seja lá quem for invadindo uma nação para destruí-la. Então, mar significa aí os povos. Essa rede está sendo lançada para os povos, para as nações. E quais os tipos de peixes na Bíblia? Em qual mar mesmo a rede foi lançada? Foi? Mar Mediterrâneo. Isso, mar Mediterrâneo. Essa rede era pequena ou grande? Grande. Era grande. Os peixes eram ruins e bons. Isso aí, obrigado. Porque apanha toda a qualidade de peixe. Essa rede, ela não pega muitos peixes. Ela não pega uma grande quantidade de peixes. Ela pega tudo. Ela pega toda a qualidade de peixe. Coitado do peixe. Só você mesmo. Então, irmãos, essa rede tem que ser muito Você não come grande. peixe? Para pegar toda a qualidade de peixe do mar grande. Hoje, o mar Mediterrâneo, eu li que tem. Não, só o mar da Galileia, que é pequenininho. 24 mil espécies de peixe. Imagine o mar grande. E hoje tudo está sendo extinto, né? Não tem muitas das qualidades de peixe que existiam naquela época. Mas vamos lá. O que significa a palavra peixe? Aula de biologia. Vamos lembrar lá do ensino médio. Eu era estudando sobre isso. Lá com o professor Paulo Goulart. A classificação de ser vivo, Roberto também deve ter estudado. Hoje a classificação, ela entende como peixe, não só o peixe que a gente acha lá procurando Nemo, não é só isso. Não é o peixe que a gente vai na peixaria. Mas tubarão também é peixe. Raia também é peixe. Lampreia também é peixe. Isso para a classificação atual. E para a Bíblia?
Para a Bíblia, será que esponja do mar é peixe? Não. Será que, para a Bíblia, será que, vamos lá, lula, polvo, mexilhão é peixe? Sanguessuga? Vamos ler Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Essa é a classificação de seres vivos da Bíblia. A Bíblia não classifica. Cadê meu bloquinho? Como a classificação atual. Até porque quem estudou na minha época, classificação de seres vivos, hoje já é diferente. Daqui a pouco vai ser diferente de novo. Eles pegam a Bíblia e falam assim: a Bíblia fala que o bicho tal é inseto, que Deus burro inspirou errado. Mas na verdade não, a classificação da Bíblia é diferente da classificação atual. Simples assim. E amanhã, quando vier a nova classificação, porque estão se estudando a genética de todos os animais e tudo mais, vai surgir novas classificações. Eles vão olhar para a classificação atual e vão falar: que burro. Aí que vão falar que a Bíblia estava errada, mas tem, né, coitado. Mas só que Deus não está preocupado em definir seres vivos de acordo com a sua família, de acordo com a sua genética, de acordo com isso ou com aquilo. A Bíblia só está preocupada em definir seres vivos aonde eles moram. Então, onde moram os peixes? No mar. No oceano. Mar e o oceano são a mesma coisa, Zé. Deus, Ele deu uma ordem. Águas produzam todas as variedades de seres vivos que habitem, que encham as águas. Está lá no Gênesis. Encham as águas de toda a variedade de seres vivos que encham as águas. Então, a Bíblia não está preocupada em dizer que esse é o peixe, esse é o molusco, esse é o protozoário, nada disso. São os habitantes do mar. Tudo que habita no mar é peixe. Assim como a ciência hoje entende que um tubarão é peixe, uma arraia é peixe, para a Bíblia também um sanguessuga é peixe, seja lá o que for que habite nas águas, vai ser peixe também. No dilúvio, na arca, Deus ele tem apenas uma separação entre esses seres vivos. Eu tenho os animais limpos. Então, estão vendo ali, os animais limpos. E os animais não limpos. Os animais limpos e os animais não limpos. Quando isso aí cai na prova, né? Isso aí várias pessoas perguntam: quantos animais Noé levou na arca? Quantos animais Noé levou na arca? Um casal de cada espécie. Um casal de cada espécie? Só? Errado. Quantos animais Noé levou na arca? Quantos casais de cada espécie? Quanto fala ali? 7 casais de cada. Abre na tua Bíblia, irmão. Estou me olhando de cara, eu já não tenho isso, eu não tenho isso, não. Abre na tua Bíblia em Gênesis 7, versículo 1. Noé colocou na arca 7 casais dos animais limpos e um casal dos animais não limpos, dos animais impuros. Tá? Então existia essa classificação. Noé já entendia que existiam esses dois tipos de animais: aqueles que eram limpos, aqueles que não eram limpos, aqueles que eram limpos, aqueles que eram impuros. Para entender o que é limpo e o que é impuro, abra no Levítico, por favor. Levítico capítulo 11. Quem olhou aí? Quem levantou a sobrancelha? Achou? São 7 casais? Levítico 11. Então lá, quando fizer já a aulinha das crianças, não vai falar que é um casal de cada animal, né? Não tinha. Levítico 11, versículo 9 a 12. Cara, que tá fazendo o que aí, garoto? No começo. Gênesis do Levítico.
Ai, que ai, tudo isso. Ai, eu esqueço, né, Isabelle? Você ainda tá nos juniores. Você lembra isso toda hora. Eu nunca mais falo sobre isso. A gente estudou sobre que a palavra não precisa, às vezes, é importante a gente estar falando na vida da vida. Então, quem vai falando para eles, eles não são dois. Então, nós já vamos ter a certeza de que era isso. Jesus também, não é verdade? O apóstolo Paulo, quando falava, ele não poderia dizer que ele estava falando. Isso é importante, porque eu vejo que ele passa coisas aí que nós conhecemos e eu vejo que não estamos acreditando. Demais. Por isso que as provas estão em suas mãos, na folhinha, todos os versículos você lê. É minha folha, mas não foi. Cadê minha folha? Levítico 11, versículo 9 ao 12. Quem pode ler com voz para o irmão? Todos os animais que há. Por que será que eu não sei se Agora tá com a minha folha. Todo que tem baratanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem baratanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos que enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para nós outros abominação. Serão, pois, por abominação, da sua carne comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem baratanas ou escamas, será para nós a agora, por favor, versículos 46 e 47. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que voa na terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então, ao olhar para os peixes, ao olhar para os animais que habitam nas águas, como é que eu sei quais são os animais que são limpos e quais são os animais que não são limpos? Barbatana. Quem tem escamas e barbatanas são limpos. Quem não tem escamas e barbatanas são imundos. Quem come camarão aqui? Camarão tem barbatana. Mas olha só, os adventistas, eles não comem camarão por causa disso. Está na Bíblia. É uma escama, né? Tem uma barbatana. Eles não comem, tem adventista que não come atum. Lula, ninguém sabe. Lula, porco. Isso, também com brasileiros não. Oi? Depende dos mais ortodoxos, dos mais liberais. Mas enfim, os adventistas, eles que guardam o sábado, então eles também não comem esses animais aqui. Tá? Vamos ler Levítico 27, 11. Sabe o que isso aqui faz? Tá filmando. Não vai entrar nessa Tirando questão. foto ao mesmo tempo. É quando tu aperta aqui, tira a foto, depois tu vai ver a foto. Mas não para de gravar. É 27. Ei, 27. Vai postar no Facebook? 27, 11. Minha mãe quer ver. Então coloca aqui. Glória. Pra eles verem. Animal imundo, os que não se ordenam 11, cara, é aqui. então apresentará animal
diante do sacerdote. Então, o animal imundo, além de não poder comer, não podia fazer o quê? Oferecer como sacrifício a Deus. Deus não aceita animal imundo. Se alguém quisesse ofertar no tabernáculo uma lagosta, um camarão, uma luca, um polvo, dependendo do tipo do atum, não podia. Deus não aceita esse tipo de bicho. Tá? Vamos passar aqui. Com barbatanas e escamas, alguns exemplos. Esses é o que Deus falou para o povo de Israel que eles podiam comer. Então, para Israel podia comer o bode, comer anchova, bacalhau, linguado e tudo mais. Lambari. O que Israel não pode comer. Vamos lá agora sem barbatana e sem escamas. Caraca. Credo. Nosso Deus. Hoje, ai, tá escrito ali, pintado, bagre, espada, anjo, boto, baleia, golfinho, tubarão, coreia, polvo, araia, lula, ostra, lagosta, camarão, caranguejo. São imundos. Ah, o golfinho não. Que eles não têm babado. Não tem barbatana e não tem escama. Ou escama. Alguns têm barbatana, mas não tem escama. Outros têm escama, mas não tem barbatana. E milhares de outros animais que habitam nas águas. O inteligente, o ateu que se acha inteligente, ele vai olhar para a Bíblia. Ah, quem disse que ostra é peixe? Que crente burro. Moisés era muito burro. Mas quem disse que Moisés usou a palavra peixe? Peixe é uma palavra do português, está na nossa tradução. Mas não era essa palavra que era usada. Então, os animais que habitavam nas águas. Então, esses aí. Mas, uma rede abrindo uma baleia. Uma rede comporta todos esses tipos de animais? Será? Os animais que habitam nas águas. Uma rede abrindo uma baleia. Não. Sim, Uma rede que abrindo um tubarão. Mas não. Vamos provar para as fotos. Isso é o quê? uma foto. Pra mim é uma foto. Uma foto? Olha uma baleia aí. Caraca! É maior que o barco. E um tubarão. Tá? Então, cabe uma baleia. E se é tão grande, como é que vai botar ela no Só barco? para a mente não viajar, só para trazer uma ideia inicial, por que algum desses animais não podia ser comido? Por causa de alergia. Alguém que tem alergia a camarão? Só de sentir o cheiro já fica todo esmolado? Conhece pessoas assim? Eu queria ter isso. Então, período. É fácil pescar um tubarão? Corria risco a pessoa que quisesse comer um tubarão? Enfim, extinção. Muitos desses animais, eles não são como os nossos peixes, né? Que se reproduzem a balde, eles se reproduzem pouco. Alta de gordura. Alguém aqui, quando foi fazer uma operação, ou ouviu falar que alguém ia fazer uma operação, o médico fez uma série de proibições, não pode comer carne de porco, não pode comer não sei o quê. Então, são os animais que estão na Bíblia, que Deus já falou há 3.500 anos atrás. Tá? Preparo adequado. Quem lembra do caso da Yolanda, que ficou com um problema seríssimo, né, por causa de uma carne de porco? A carne de porco custou caro para nossa irmã. O tipo, graças a Deus, foi curado, glória a Jesus. O tipo de alimentação desses animais, né? A gente sabe a dieta de urubu, por exemplo. Como é que é a dieta do urubu? Tu comeria? Então é um animal imundo também por causa do tipo de alimentação que eles comem, como porco e etc. Segundo a Bíblia, esses animais, eles tornam quem come eles, ou só quem toca neles, o quê? Imundo. Quem toca um animal imundo se torna imundo. Quem come um animal imundo se torna imundo.
Deus queria nos ensinar alguma coisa disso aí. Quando é que a pescaria terminou? Muita informação. A gente tem que correr para muita coisa. Quando a rede estava cheia, a palavra cheia, lá no grego, também é uma palavra que significa completa, preencher até o máximo, levar até o fim, realização, cumprimento, plenitude. Ao tempo exato, ao tempo do cumprimento. Vai chegar um dia em que o Evangelho vai alcançar a proporção exata, o tempo exato. Para onde os peixes foram puxados? Para a praia. Esse texto, ele me lembrou lá no começo, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Eles estavam na praia do Mar Vermelho com a Miriam cantando lá junto com as mulheres e o povo na beira da praia adorando a Deus. E quem também estava na beira da praia julgado por Deus? Os egípcios. A Bíblia diz que os corpos dos egípcios ficaram na praia. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel e os egípcios mortos na praia do mar. Então, nos remete a um tempo lá no futuro, onde os ímpios serão julgados por Deus e os santos serão salvos por Deus. Mas todos vão sair do mar, ficar numa prazer não dá, tem que ir para a praia. Qual a posição dos pecadores? Eles se assentaram. Essa palavra assentar, ela lembra alguém que está assentado no trono, que ela recebeu um cargo no reinado. Também é a palavra grega, que está no seu papelzinho. Você vai ler depois, vai procurar alguém que entende grego e vai perguntar se é verdade ou mentira, se está lá no dicionário do grego ou não. Essa palavra para assentar, ela é estabelecer, permanecer, ter residência fixa, conferir um reino a alguém. Alguém está recebendo um reino. Alguém lá no futuro, quando os salvos e os ímpios estiverem na praia, alguém está nesse momento recebendo um reino, se assentando para ajudar. Qual a diferença dos peixes bons e dos peixes ruins? Os peixes bons vai para o Põe para os textos bons. E os peixes maus vão ser lançados fora. Coitado. A palavra bom aqui é o peixe que foi escolhido lá no grego. Leia comigo essa frase aqui. Estes foram colocados no, ou seja, vão para onde os pescadores forem, serão conduzidos para a sua nova, vamos deixar mar e vamos para a nossa nova casa, a casa dos pescadores. Sabia. Os bons, pelo menos. E os ruins foram lançados fora. Nem mostrou. Coitado do peixe, né? Lançado fora. Quem mandou o segundo? A palavra grega para ruins é aquela ali. Significa apodrecido. Muitos nem entendem quando traduz essa palavra. Falam, o que tem a ver apodrecido? É por causa da referência lá em Levítico. Porque ele é inútil, ele é desprezível. Eles foram ignorados, isolados, afastados dos pescadores. E agora nós vamos entender melhor essa palavra, depois de falar tantas coisas. Essa parábola é exclusiva para os judeus? Como é que eu posso provar que ela não é só para os judeus? Onde ela foi pregada? Na Galileia. Essa parábola
se refere às pessoas ela que o fala sobre Evangelho um território específico. Deus está preocupado em conquistar um território específico. Nessa parábola? Não. O reino é além de um território específico, são pessoas. Essa parábola revela um aspecto que a parábola do joio do trigo, por exemplo, não falou. A parábola do joio do trigo se parece muito com essa parábola, mas ela traz uma outra semelhança do reino que a do joio do trigo não falou. A rede é pequena? Não. É grande? Não. O Evangelho alcançaria proporções e distâncias enormes. Irmão, então por isso que a igreja cresceu, por isso que hoje o cristianismo é a maior religião do planeta. Isso é até uma mentira. Porque se você pegar dentro do cristianismo, tira aquelas que se dizem igreja que adoram imagem. Estão ligados, né? Tu tira aqueles que colocou, aqueles que não acreditam que Jesus é Deus. E assim tu vai tirando. O que sobra desse, entre aspas, cristianismo? Aqui nós estamos falando de quantidade de pessoas que estão dentro do reino de Deus, mas a distância que o reino de Deus alcançou. O reino de Deus alcançou uma pessoa lá na Coreia do Norte, uma pessoa lá no Alasca, uma pessoa aqui no Brasil. O reino de Deus se expandiu, sim ou não? Independente que tenha 10 pessoas no reino de Deus, mas ele se expandiu num grande território. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E ela é lançada assim, algo certo, porque nós, não Deus, ele sabe, mas nós não sabemos quem será salvo. Por isso nós devemos pregar para todos. Vamos lançar rede. A gente não sabe, ou pelo menos a princípio a gente não sabe quem é limpo ou impuro, mas nós precisamos lançar a rede, porque Deus deseja salvar o planeta. Deus deseja salvar a humanidade. Olha o que diz Eclesiastes 11, versículo 6. Essa palavra, esse versículo veio no coração quando eu estava meditando sobre isso. Pela manhã semeia a tua semente alta, e à tarde semeia a tua semente, e à tarde não retira a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, não fale assim, não vou mais brigar com tal pessoa, não vou mais orar por tal pessoa, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes a gente está achando que uma pessoa está bem na presença de Deus, essa pessoa se converteu de verdade, mas pode me surpreender lá na frente. Não desista. Esse que a parábola é uma das coisas que a parábola está nos ensinando. Lança a rede, tu não sabe onde ela vai cair, mas lança o Evangelho, prega a palavra, lança a semente. O mar, o Evangelho alcançaria pessoas de todas as nações do planeta, como eu falei. Quem pode ler agora? 2,14 ali. porque a terra Roberto ali. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, um dia, o reino de Deus também, além de alcançar pessoas, alcançará o mundo inteiro. O conhecimento do Senhor alcançará todas as nações, como também confirmou Isaías 11:9. E olha a promessa lá de Apocalipse, porque quem foi morto e com seu sangue comprou para Deus de toda tribo, língua, povo, nação? Quem foi morto? Jesus. E ele comprou, é dele, ele pagou o preço. Ele disse na cruz, antes de morrer: o preço está pago. 7:9. Glória a Deus, tetelestai. E para o nosso Deus nos fizeste o quê? Lembra daqueles que vão se assentar? Daqueles que estão recebendo também o reino? Que vão separar os peixes bons dos peixes maus? Tem alguém se assentando com Jesus. Jesus vai se assentar
tem alguém que não merece, mas vai receber esse reino junto com Jesus. E são pessoas de todas as nações do terra. O versículo abaixo confia. E esse é a ordem de Jesus. Jesus não falou assim, Ítalo, se você quiser. Não. Jesus falou, Ítalo, ide. Vide com todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos, Jesus também falou, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Ide por todo mundo, como em pregar Judéia, a toda Samaria criatura. e até os confins da terra. O evangelho alcançaria as nações. A rede seria lançada no mar grande. A rede alcançaria o planeta. Apanha toda a qualidade de peixes. O evangelho não está restrito a nenhum ser humano. Não importa o seu passado. Eu posso falar assim, Ângela, você, quando era pequena, tinha 5 anos de idade, você mentiu para sua mãe, por causa disso você não pode entrar para a igreja. Tem alguma coisa na Bíblia desse tipo? Não. O evangelho é para todos. Não importa a nossa história no passado. Não importa se eu era limpo ou impuro, Deus me abraçou. Agora importa como é que eu vou permanecer nesse reino. Sim ou não? Glória a Deus. E antes da rede ser lançada, antes da palavra ser pregada, antes da Ângela falar, sim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Deus já sabe o destino da Ângela, se ela será salva ou não. Deus coloca dentro da igreja uma pessoa que lá na frente vai ser condenada. Existem pessoas participando hoje do reino de Deus, que lá no final da história vai ser lançada fora? Sim ou não? Sim. Existem pessoas que para Deus são inúteis hoje dentro do reino, dentro do evangelho. Seja pregador, seja quem cuida da portaria, seja os grandes bispos, apóstolos, todos os nomes que queiram dar, ou aqueles que estão frequentando a casa de Deus, ou aqueles que vêm de igreja, de países por aí fora. Existe o imundo junto com o limpo? Existe aquele que Deus já sabe antes de convidá-lo. Deus já sabe que ele vai ser condenado? Sim ou não? E Jesus morreu. Jesus morreu só para aqueles que vão ser salvos? Jesus morreu só para